Agora é o seguinte, ó, você acredita em hipnose? Já passou por essa experiência alguma vez de ser hipnotizado? Sabia que é possível, além de ser hipnotizado, né, de ser também uma terapia, é possível se divertir com a hipnose. Muito legal, né? Para isso, nós vamos receber aqui ele, Sani Machado, que é hipnólogo, ilusionista e não só isso, é palestrante, é mágico. Seja muito bem-vindo, Sani. Obrigado, Camila, obrigado. A gente tava tendo dicas aí de filmes, né? Aquele filme Jogada de Mestre? Truque de Mestre. Truque de Mestre. Truque de Mestre. O 2 fala sobre... Ele fala sobre hipnose também, né? É muito legal. Ilusionismo, hipnose também tem a ver? O que a gente fala? Eu sempre falo, até no meu show eu falo sobre isso. Os dois são uma técnica. Tá. Os dois são uma técnica que qualquer pessoa pode aprender. Tá. É claro que na questão do ilusionismo, na mágica, o entretenimento, né? As pessoas até acreditam mais em mágica do que hipnose. Eu sempre falo isso. Sendo que a hipnose você trabalha com uma coisa muito importante, que é a mente das pessoas. É verdade. Não existe a gente fala assim, não existe um objeto, né, um equipamento para fazer para fazer a hipnose. Na mágica, às vezes você precisa daquilo, mas os dois são uma técnica. E acaba até às vezes muitas vezes confundindo, né, o que é hipnose, o que é mágica, é isso que é legal. E tem muita gente que fala, não é possível, isso foi combinado, é tudo atuação. É o que eu mais escuto, né? É o que mais eu tenho nas redes sociais, no meu Instagram, que ou é combinado, que são atores. Duvido, então tem sempre isso, né? Agora, explica o que é a hipnose, só para quem não conhece. Eu sempre falo que hipnose, como eu expliquei agora no começo, é uma técnica de foco e concentração. Eu sempre digo que a gente passa pelo menos 80% do nosso dia, do nosso tempo em hipnose. Um exemplo bem simples que eu dou, quem usa óculos. Muitas pessoas que usam óculos, talvez elas não lembrem o momento que colocaram os óculos no rosto. Não lembram o momento que usou óculos de sol, por exemplo, na cabeça. Hoje é muito comum o que? Celular. Às vezes está com o celular na mão e procurando o seu celular. Você esquece, né? Por que você não lembra disso? Porque o seu foco, quando você pegou o celular ou quando colocou os óculos no rosto, não estava nele. E eu brinco muito dizendo assim, já chorou assistindo um filme? Já, nossa. O filme é real? Não. Não. Por que a gente chora? É verdade. Porque para o cérebro, aquilo é real. Então, quando a gente está assistindo um filme, a gente entra num estado de hipnose? De transe. Estado de transe. Olha. É isso que a gente fala, porque o filme não é real, mas o seu cérebro acredita. Tá tão bom, porque se o filme não estiver bom, você ou vai mudar de canal ou vai sair. Mas se ele tá bom, você fica tão focado ali, que talvez alguém te chame e você não escute. Por quê? Porque você está ali realmente com o seu foco ali naquilo. Então a gente pode dizer que a hipnose é um estado de foco e concentração. E se eu falar sobre isso, você vai perceber que o dia a dia a gente passa por isso. Que interessante. Mas tem também, né, o lado de terapia, porque hoje, daqui a pouquinho, aliás, o Sani vai apresentar aqui uma parte do seu show, inclusive, né? Isso, é uma parte do show dele que tá fazendo o maior sucesso, com convidados, gente, não são atores mesmo, tá bom? Pode confiar. E ele vai fazer essa apresentação hipnotizando essas pessoas, mas aqui é um show, certo? Sim. Mas a hipnose, ela pode ser usada como terapia também, que você inclusive faz, né? Atende como terapeuta em consultório. Sim, perfeito. A gente fala que a hipnose, a técnica da hipnose aliada à terapia vai ajudar. Tá. E a gente fala isso porque é muito comum eu tratar pessoas com crise de ansiedade, fobia, trauma. Olha. Por que a hipnose ela vai ajudar? Primeiro a gente vai entender da nossa realidade. Eu sempre digo que a nossa realidade ela é baseada em tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da vida. Essa realidade do estúdio, por exemplo, para mim é uma, que é a primeira vez que eu estou aqui. Essa realidade para você ela é diferente porque você está aqui todos os dias. Sim. O local é o mesmo, mas com duas pessoas com realidades diferentes. E justamente isso, às vezes você está numa realidade, eu sempre digo, olha, uma pessoa em depressão, ela tem uma realidade diferente de uma pessoa mais otimista. E não é simplesmente dizer para a pessoa, olha, sai desse estado que tudo bem. Talvez ela precise de ajuda, ela precisa entender o porquê estar naquele estado. E às vezes ela, no dia a dia, ou mesmo, ela se preocupa com tantas outras coisas que ela não é capaz de parar para pensar sobre isso. Quando você coloca essa pessoa em hipnose e você usa a terapia aliada a isso, talvez ela consiga fazer entendimentos que para ela talvez fossem difíceis. E acessar momentos áreas também, de né? momentos que ela fala, nossa, eu estava pensando nisso de uma maneira e agora eu dou um exemplo de um caso bem interessante. Um jovem, quando ele tinha 8 anos, ele viu a irmã sendo atropelada. Depois daquele dia, ele foi tratar com 14 anos. Depois daquele dia, ele começou a gaguejar, começou a ser uma criança ansiosa. E a mãe falou, olha, ele hoje está com 14 e ele, dos 8 até hoje, ele mudou. Tá. E quando eu tratei ele, olha que interessante, quando ele foi tratar,
Ele falou assim, no dia que a minha irmã foi atropelada, ele falou assim, é bobeira. Eu falei, não, fala. Ele falou assim, não, é que a amiguinha dela com ela veio falar pra mim, sendo a irmã, 12 anos, ele 8. Ela falou assim, a gente vai andar de bicicleta ali, mas você não conta pra sua mãe? Ele falou, não vou contar, você jura por Deus? Porque se você jurar em falso, alguém da sua família pode morrer. Ele falou, não, eu juro. Quando elas viram de costas para andar de bicicleta, ele pensou, juro nada, quando eu chegar em casa eu vou contar pra minha mãe. Tá. Só que não deu tempo. Minutos depois ele olha um carro, atropela a irmã dele. Nossa. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro ele é interessante porque ele faz conexões e associações. Tá. O acidente ia acontecer independente daquilo, mas qual aquela informação que ele tinha antes? Que se jurar em falso, alguém vai morrer. Então ele acreditou que ele foi o culpado pelo acidente da irmã dele. Ai, olha só. E na hipnose você conseguiu acessar esse momento e tratar, mas como é que E é? ressignificar isso, porque ele ressignifica. porque ele entendeu que não era culpa dele. Tá. Então quando ele entendeu sobre aquilo que ele tinha de ansiedade foi embora. Acho que muitas pessoas têm medo, porque quando você fala, eu vou ser hipnotizada, você acha que vai assim, pronto, dormi, agora eu estou à mercê da pessoa que está ali, Sim. eu fico inconsciente, eu não vou ter controle mais de nada. Isso é mito. Mito, total. Nesses quase 10 anos, né, entre fazer show e atender pessoas, eu percebi que as pessoas tinham algumas preocupações. A gente sempre separa 3. Os maiores medos que a gente fala que as pessoas têm de hipnose. O primeiro deles é esse, ficar preso, achar que vai para algum lugar. É que nunca mais vai sair da hipnose, que não vai voltar. Esse é o maior medo das pessoas. Eu falo assim, a gente não tem nada disso. Uma pessoa em hipnose, ela está totalmente consciente, isso que é legal. Ela Você fica consciente o tempo todo. Por isso que muitas pessoas acreditam que não estão em hipnose. Eu estou ouvindo tudo. Você vai ouvir, porque se você dormir é sono. Hipnose não é sono, não é dormir. Apesar de a gente falar durma, né, que é uma palavra muito comum na hipnose, mas a pessoa não dorme. Esse é um dos piores, assim, um dos maiores medos. O segundo medo que as pessoas têm é achar que vão falar alguma coisa que elas não querem. Tipo, contar um segredo. Eu tenho medo porque se me perguntar alguma coisa e eu tenho medo que eu vou falar. Eu falo sempre assim, se isso fosse possível, a polícia já estava usando. Prende o bandido, no dia do julgamento, coloca ele em hipnose e faz ele confessar. Então não tem como. Então se você não fala, não está em hipnose, não vai ser em hipnose que você vai falar isso. E a outra coisa que as pessoas ficam muito preocupadas é achar que vão passar por qualquer constrangimento, que elas vão fazer coisas absurdas. E tanto que a gente, né, fala que não, vai ser uma das melhores experiências, mas a hipnose não tem essa função. E todo mundo pode ser hipnotizado? Boa pergunta. 100%. Você vai falar, não, 100%. Todo mundo. Assim, ó, 100% das pessoas são hipnotizáveis, mas nem todas serão hipnotizadas. E você vai ter várias questões. A primeira delas é crença. Às vezes uma pessoa por uma crença, por uma religião, ela fala assim, não, isso para mim não funciona. Quem não quer não será hipnotizado. Uma pessoa que fala assim, você não me hipnotiza, ela não vai ser. E não existe aquela questão, né? Eu estiver andando na rua, falo para a pessoa, durma, e ela, não. Tá. Porque existe uma coisa muito importante que tem que acontecer antes da hipnose, é a confiança. Então isso tem que acontecer. Você tem que ver direitinho quem vai estar te hipnotizando, né? Então por isso que não tem... Agora, tem pessoas que falam assim, eu não acredito. O fato de não acreditar não quer dizer que ela não quer. Talvez ela passe pela experiência, ela passe a acreditar. Tá. Entendi. Então a gente fala que é bem isso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer então a apresentação. Mas antes dessa apresentação, eu sei que teve uma preparação com os nossos convidados. Como é que foi essa preparação e por que isso aconteceu, né? O que a gente fala? Justamente isso. Enquanto isso, a gente tem imagens. Olha, imagens deles. Então, eles foram convidados a ficar numa sala aqui do lado do estúdio. E o que aconteceu nesse momento? Bom, na técnica, eu acho que tem uma parte da técnica que chama-se pré-talk, ou conversa prévia. O que é isso? É justamente para mostrar para eles e tirar todas as dúvidas do que é hipnose. E ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora. De explicar que ninguém fica preso, que não vai acontecer nada que elas não queiram, que elas vão estar no controle, porque muitas pessoas acreditam que quando você está em hipnose, você está perdendo o controle. E não. Não, é o contrário, você está no controle. Se você me hipnotizou e eu falo, bom, eu sinto que eu não quero mais, pela minha vontade, eu posso voltar. Sim, a qualquer momento. Tranquilo. Na realidade, a gente fala assim, você não vai voltar porque você não foi para nenhum lugar. Você vai sair desse estado. Entendi. Né? A gente fala isso, mas é comum, tá? É comum as pessoas, eu vou voltar. Não, não vai voltar, não foi. Não foi, mas você vai sair desse estado. Por isso que essa conversa prévia é muito importante, porque eu tenho que criar com eles uma coisa chamada, que eu falei para você, confiança. Se você não se sente confortável, se você não se sente seguro ou segura com quem vai te hipnotizar, você não entra em hipnose, mesmo você querendo. Qualquer desconforto, qualquer dúvida que cause isso,
você não entra. Por isso que e é muito bom mostrar isso, porque é o que mais acontece, né? No meu canal, no meu Instagram, os vídeos que aparecem são os vídeos do que deu certo. Mas as pessoas não veem no show que eu também faço isso. O show, ele acontece isso. No seu show No você show tem esse também, momento antes da apresentação, conversando com todo mundo, com os voluntários ali, sim, com a a plateia. Tá. Porque eu sempre falo, quem vai ao show, qualquer pessoa que vai ao show, pode subir no palco para ser hipnotizada, desde que ela siga as instruções. E aí, então, é o que a gente fez aqui hoje. Então, eles aqui já estão em hipnose. A gente já hipnotizou eles. Então, agora, basta a gente sugestioná-los. E todos que foram convidados entraram em estado Nem de todos. hipnose Teve ou não? duas pessoas que não. Duas Elas pessoas que entraram não. muito leve e aí, para aceitar a sugestão, ficou um pouquinho mais difícil. É difícil, né? Tá. Para elas não foram congruentes. Eu sempre falo isso. Aceitar uma sugestão tem que ser congruente. Se a pessoa se sentir desconfortável com aquela sugestão, ela não aceita. Entendi. Mas isso não quer dizer que ela não aceita outras sugestões. Isso é muito importante. Então, assim, sim. como ele falou, você só é hipnotizado se você quiser ser hipnotizado. Sim. E isso para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Tá certo. Talvez aqui hoje algumas sugestões eu dei para alguns, elas aceitem, outras aceitem, outras. Tudo bem. E tá tudo bem. assim. Muito bom. A gente pode conhecer então, Pamela, os nossos participantes, nossos convidados aqui. Olha o time que nós temos, Nossa, Camila. É um time. Até o Felipe Venha tá para aí, cá, Fê. vamos apresentar todos os que serão hipnotizados hoje aqui conosco. Temos a Andréia Duarte, Vanderlei Abreu, Carolina César, Maria Santos, Juliana de Biagio, Rafaela Machado, Maria de Lourdes, Eric César e uma pessoa aqui que eu não sei se vocês conhecem. Essa eu conheço. Felipe Vidal? Até você, Felipe. Felipe Vidal irá passar por essa experiência também hoje conosco. Maravilhoso. Sejam bem-vindos. Muito legal. E lembrando que essa parte aqui é um momento do seu show, né? É uma parte do show. Que acontece em teatros. Sim, sim. Hoje eu trabalho, né, fazendo isso em teatros, em casas de comédia, viajando o Brasil com esse Que show. legal. Então isso que está sendo bem legal e onde eu mostro para as pessoas a experiência de passar por esse estado. O show tem uma parte muito emocionante no final, onde as pessoas no final elas se abraçam. Porque além de dar muita risada durante o show, eu faço as pessoas lembrarem de um momento bom da vida delas. Que legal. E isso não acontece só com quem está no palco, acontece com a plateia toda. Nossa. E nós veremos isso agora ao vivo. Sim. Ô Ti, Vanucci, vocês não querem vir pra cá, vem não? pra cá. Pra vocês verem de perto essa Eu turma adoro. sendo hipnotizada? Prazer. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Já foram hipnotizados vocês? Muito tempo Há muito atrás. tempo? Ai, que legal. E Me você, falaram Ti? uma vez que quando você está trabalhando, você não consegue cair na hipnose. A probabilidade de você não entrar em hipnose para quem está trabalhando é muito grande. Porque o foco é outro? Porque está preocupado. Eu sempre falo que a hipnose, ela não é a hipnose não é a pessoa. A hipnose não é a pessoa. Muitas vezes é o momento. Então, uma pessoa que está preocupada com alguma coisa, com alguma questão, a probabilidade de ela não entrar em hipnose é muito grande. Eu faço shows corporativos. Então, muitas vezes, a pessoa responsável por aquele evento, talvez ela não entre. Porque ela está tão preocupada em se preocupar com o evento, então é o que você disse. Às vezes no trabalho, talvez você não faça, não entre, por questões do dia a dia. Por isso que tem pessoas que vão ao show, não são hipnotizadas, mas elas vão para a terapia e elas passam pela experiência, elas passam pelo tratamento. Por quê? Porque na terapia é você e a pessoa. Você relaxa é o ali. ambiente, então ela tá ali para aquilo, ela vai relaxar. A mente da pessoa hipnotizada fica em branco? Ela Não. só escuta a voz de quem está hipnotizando? O que é legal isso? Até a neurociência já tem várias pesquisas que você teve a hipnose como estudo. Uma das coisas que a gente fala que tem bastante estudo com a hipnose é a modulação da dor, onde você consegue diminuir a dor e zerar a dor. Olha. Então isso foi feito, se a gente pesquisar hoje vai ter vários estudos quanto a isso. Então o que se percebeu quando você faz uma ressonância magnética funcional na cabeça de uma pessoa que está em hipnose? A alteração de consciência. Tá. Isso sim, mas não esvazia mesmo. Entendi. Ai, mas a gente Tá. pergunta pra Mas, eles depois o que eles com vão certeza. pensar. Porque agora é hora da hipnose cômica, que é esse o show. É com você, Dani. bora Fique à lá. vontade. Vamos lá? Ó, então todo mundo que tá aqui, perfeito. Mão sobre as suas pernas. Isso, assim. A gente lembra de uma palavra que a gente já aprendeu lá. Os pés sempre a 90 graus, tá bom? Olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim. Inspira. Fecha os olhos e durma. 5, relaxa. 4, relaxa. 3, relaxa. 2, isso. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Quanto melhor se sente, mais e mais a mente e o corpo relaxam cada vez mais. Quando eu toco no seu ombro, você relaxa cada vez mais. E só relaxa. Isso, assim. E você está indo muito, muito bem. Somente a pessoa que eu encosto agora, somente a pessoa que eu encosto agora,
Isso. Esquece completamente o seu nome. O seu nome ele vai embora da sua mente. Você não lembra, você não fala, você esquece ele completamente. Ele vai embora da sua mente. Isso. Somente a pessoa que eu encosto agora. Somente a pessoa que eu encosto agora. Para você, os dias da semana é segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. A sexta foi embora da sua mente. Os dias da semana é segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Somente a pessoa que eu encosto agora, sempre que eu cumprimentar você desse jeito, isso, sempre que eu cumprimentar você desse jeito, um cheiro muito ruim vai vir de mim. Um cheiro fedido, muito ruim. O pior cheiro que você já sentiu em toda a sua vida. Somente a pessoa que eu encosto agora, fica completamente grudada na cadeira. Você não levanta, você fica completamente grudada. As pernas ficam mole e você fica completamente grudada na cadeira. Somente a pessoa que eu encosto agora, Sempre que você escutar uma palma, você vai sentir uma beliscada no seu bumbum. Sempre que você escutar uma palma, você vai sentir uma beliscada no seu bumbum. Sempre que você escutar uma palma como essa, sente uma beliscada no seu bumbum. Somente a pessoa que eu encosto agora, sempre que eu perguntar o seu nome, é um nome diferente. Sempre que eu perguntar o seu nome, é um nome diferente. Isso, assim. Isso. Somente a pessoa que eu encosto agora, eu sou a pessoa mais engraçada. Sempre que você olhar para mim, vai ter uma vontade enorme de rir. Isso. Todos vocês aceitando as minhas sugestões. 1, 2, 3, olhos abertos. Isso, olhos abertos. Não sei porquê, mas tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Eu sou o Sani. Qual que era o seu nome? Márcia. Sensação boa? Maravilhosa, não é? Isso. Seu nome? Rafaela, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, tá. Então a semana tem quantos dias? 7. Você contou quantos? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Calma. Segunda. Tudo bem? Beleza? Seu nome? Eric. Sensação boa, Eric? Ótimo. Eu fui engraçado, Eric, assim? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E depois da... Hoje, por exemplo, hoje que dia que é? Quinta. E amanhã? Sábado. Sábado. Aprendeu bem, né? Tudo bem? Sensação boa, não é? Tenta levantar. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Mais difícil. Gente. Tudo bem? Eu Não esqueci o consegue seu nome. levantar. Maria, tudo bem, Maria? Bem, Sensação boa, né? sensação excelente. Tô vendo que tá preocupada, Maria, com alguma coisa? Não. Tá um cheiro muito ruim aqui. Quanto mais... Mas meu cheiro não é ruim. Mas tá ruim. Tá ruim. Tudo bem? Seu nome? Carol. Carol, tenta levantar, Carol. Quanto mais tenta, mais difícil fica, Carol. Aí é que é legal perguntar, o que tá prendendo elas duas? O que tá prendendo elas duas? O quê? O que prende? Não sei. A mente delas. E aí onde você pode dizer para as pessoas que no seu dia a dia, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente não fica preso em coisas que a gente não consegue fazer, dizendo, não vai dar, eu não consigo. Porque a mente limita, Por né? que tá te limitando? Olha só. E por que a sua palavra é diferente da minha? Porque você tá falando normalmente com eles. Sim, na realidade eu não mudo o tom de voz para falar com eles. Eles estão simplesmente aceitando as minhas sugestões. Como eu mostrei, antes teve uma prévia e é justamente por causa disso. A partir desse momento eles aceitam as minhas sugestões. E eu sempre mostro que o poder não é meu. O poder é deles. Então vocês duas, o poder é de vocês. Pega o seu dedo indicador, quando você tocar no seu nariz, você levanta. Isso. E agora você consegue levantar. Só levantar. Percebe a diferença? Ah, não. Meu Deus. Que bom. Mas a palma é sempre muito importante porque as pessoas muitas vezes... Tudo bem? Tudo. Seu nome? Vanderlei. Vanderlei foi muito bem, né, Vanderlei? Sensação boa, Vanderlei? Boa, muito Boa. Sentiu algo diferente? Por enquanto, não. Por enquanto não. Tá bom. Seu nome? Priscila. Priscila. Tá. Vocês conhecem ela, né? Não, eu sou Ela o não Sani, chama prazer. Priscila. Você é a? Priscila. Priscila. Agora esquece o nome. Qual que era o seu Ela não é nome? Andréia? Andréia. Andréia. Mas sempre que eu pergunto... Olha pra mim. Inspira. Olha pra mim, inspira, relaxa, durma. Isso, fecha os olhos e relaxa, isso. Sempre que eu perguntar o seu nome, você muda de nome. 1, 2, 3, olhos abertos. Isso, assim, 1, 2, 3, olhos abertos. Tudo bem? Seu nome? Júlia. Júlia. Já mudou. Tudo bem? Seu nome?
Felipe. O Felipe foi legal, porque quando a gente estava fazendo, e eu gosto de mostrar isso, é muito importante, as pessoas elas entram muitas vezes no estado de transe e muitas vezes elas saem. Às vezes, não de brigar, mas de tentar entender o que está acontecendo, é muito comum. Por que, por exemplo, eu posso falar para você, dá sua mão para mim, inspira, fecha os olhos, relaxa e durma. 5, relaxa, 4, relaxa. Isso, quanto mais relaxa, melhor você se sente. Isso, assim, perfeito. Felipe, quando você abrir os seus olhos, a Pamela e a Camila vão estar muito engraçadas. Elas vão estar muito engraçadas. Talvez você não consiga parar de rir, porque elas vão estar muito engraçadas. 1, 2, 3, olhos abertos, isso, assim, tudo bem? Se você olhasse para elas agora... Fê. Oi. Pode falar. Cara, pra mim, essa experiência tá sendo muito surreal. Porque quando você falou e eu fui olhar pra elas, eu comecei a rir. Só que logo a minha cabeça me para e fala assim, calma, mas por quê? Por que você tá rindo? E aí eu olhei e parei de rir. Tá vendo? É justamente e é isso que é legal mostrar. Por quê? Porque para algumas pessoas vai aceitar normal. Não é verdade, Maria? A sensação é boa, não é? Mais ou menos. Porque para ela o cheiro tá ruim. Ela tá sentindo esse cheiro? Isso é legal mostrar. Ela tá sentindo esse cheiro? Não. Não. Mas o cérebro dela tá gerando essa experiência pra E ela. mesmo você contando isso pra ela, porque agora ela tem essa informação. Sim, cada vez que eu toco fica pior, não fica? Isso, Da onde assim. veio o cheiro que não tá bom dele? É da mão dele? Acho que é um pum. Eu acho que é um pum. É esquisito. Nossa! Porque, você percebe, quando eu falo pra pessoa, a sugestão que ela foi dada é um cheiro ruim. Um cheiro ruim, o pior cheiro. Pra ela vai ser, talvez o pum ser o pior cheiro. Por uma outra pessoa seja, sei lá, um cheiro de podre, de azedo. Mas, por exemplo, dá sua mão pra mim, olha pra mim, fecha os olhos, relaxa e durma. Isso, esse cheiro ele vai embora, vai relaxando cada vez mais. Quando você abrir os seus olhos, o melhor cheiro que você já sentiu em toda a sua vida, vai sentir uma sensação muito boa, talvez que remeta a algum momento bom da sua vida. O meu cheiro ele fica completamente gostoso. 1, 2, 3, olhos abertos, isso assim. Tudo bem? Você vê a sensação muda na hora. Sensação boa, não é? É maçã. Do quê? Maçã. Maçã. E quando ela apagou, quando ela fechou o olho, o que aconteceu com ela? Ela relaxou. Ela só reduzia ela ao transe. Toda vez que eu digo, olhem pra mim, todos vocês olhem pra mim, inspira, fecha os olhos, relaxa e durma. 5, 4, 3, 2 e 1. Isso, a palavra durma, eles não estão dormindo, estão escutando tudo. A única coisa é que pra eles isso Dormir na sua cadeira. fica Não bem pode relaxado. dormir na cadeira do coleguinha. Somente a pessoa que eu dormir encosto no agora, ônibus, somente ó. a pessoa que eu encosto agora vai relaxando cada vez mais. Isso, assim. A do lado é melhor não encostar, porque se ela relaxar mais... E se você perceber que a sua boca começa a ficar muito seca, 10 vezes mais seca. A boca seca, os lábios secam. Isso, somente quem me encosta agora percebe que a boca vai secando completamente. Isso, muito seca, 10 vezes mais seca. E você vai sentir muita sede, muita sede, muita sede. Vai pedir água, só não sabe onde é a boca. Isso, assim, perfeito. Aceitando as minhas sugestões, 1, 2, 3, todos os olhos abertos. Agora, isso assim, relaxaram bem, né? Sede? Nossa, muita. Muita. A batata tá seca. Seca. Muito seca? Nossa, joguei de água aí. Vou pedir. Como que tá a sensação? Muito, a boca muito, Muito seca. seca, muito seca. Eu quero Tá, água. pode ser? Não. Olha. Quem tá com sede? Tá com sede? Não, mas peraí, essa aqui não, vou te dar essa aqui. Tá com muita sede? Ó. Ai, que maldade! Só não sabe beber. Só não sabe beber. Mais 10. Não consegue. 10 vezes mais difícil. Isso. Tenta e não consegue. Quanto mais tenta, mais difícil Meu fica. Deus do céu. Isso, assim. Deixa eu perguntar, você gosta de beber o quê? Água. Só água? Refrigerante, suco? Não. Água agora. Um suquinho? Não, agora não. Tá. Tô muito seca. É, mas não sabe onde é a boca. Mas ela tá calma. Tá normal. Ela não se irrita com isso. Nem todo mundo se irrita, né? Mas a sensação dela de querer tomar. Tá bom. No 3, 1, 2, 3, você consegue tomar. Isso, assim, pode ser pra ele também, enquanto ela vai tomando aqui. Vou pegar, Gosta de cara. tomar algo diferente, sei lá, uma bebida diferente, um suco, uma cerveja. Coca-Cola. Coca-Cola? Com bastante gás, muito gás, pouco gás.
o normal dela. Normal, dá sua mão pra mim, inspira, relaxa e dura, é isso. Quando você abrir seus olhos, nós vamos ter aqui um copo de Coca-Cola, a melhor Coca-Cola que você vai poder tomar na sua vida. Isso com gás, na temperatura ideal, aceitando as minhas sugestões. 1, 2, 3, olhos abertos. Isso, Vanderlei, ó, o pessoal trouxe Coca-Cola. Experimenta, fala pra gente o que é. Isso, é a melhor, inclusive. Isso, assim, massa. Delícia! Olha só. Não é? O que é? Coca-Cola. Coca-Cola. Deliciosa. Isso, sim, É Coca-Cola, deliciosa. claro que é. Claro. Eu consigo comer alface achando que é chocolate, então... Você pode até Nossa, conseguir, vai né? resolver É bom muita até coisa que na né? minha vida. Não é? Tá gelada, não tá? Gelada. Geladinha, não é? Gelada. É, falei, tá lá. Meu Deus do Quem céu, tá em isso é casa muito tem que saber doido. que tá a temperatura ambiente, né? É, nem legal tá dizer, gelada tá essa vendo? água, Mas mas- você vê? E quanto mais você toma, dá vontade de rir agora. Isso, assim. Sani, qualquer pessoa pode hipnotizar uma outra pessoa sabendo as técnicas? Ó, isso que é legal você perguntar. Qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender. Existe o hipnotista e o hipnólogo. Hipnólogo é quem, além de hipnotizar, estuda a hipnose. O hipnotista é aquela pessoa que vai só hipnotizar. É uma técnica que qualquer pessoa pode aprender. Por quê? Porque é seguir instruções. Só que dentro da técnica tem isso aqui. Eles não estão aqui do nada, né? Como a gente mostrou. Aconteceu algo antes. Então eu falei para eles o que é hipnose, expliquei todo o processo e mostrei para eles que eles iam se sentir muito seguros aqui. Por isso eles entram em hipnose. Tá. Talvez no nosso dia a dia a gente fala assim que sempre pessoas de autoridade são hipnólogos. Você já se auto-hipnotizou? Toda hipnose é auto-hipnose. É? Eu não hipnotizo ninguém. É você que entra em hipnose seguindo instruções. Então eu posso fazer em mim mesma? Sim. Só que para você fazer em você, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se sugestionar depois. Então a gente fala que para você fazer uma auto-hipnose, eu falo que existem 3 maneiras de entrar em hipnose. Com o hipnólogo, com um áudio de auto-hipnose sendo guiado, tá? Ou você sendo guiada por uma pessoa. Se você gravar um áudio de auto-hipnose, você pode escutar. Eu tenho áudios, por exemplo, durante a terapia, eu dou para as pessoas um áudio de auto-hipnose para o dia a dia dela. Por quê? Porque ela vai se sentir muito mais tranquila e muito mais relaxada. E quando eu explico que toda hipnose é auto-hipnose, essas pessoas elas estão em hipnose porque elas se permitiram, eu fui falando, elas foram seguindo. E elas que entram em hipnose. Não sou eu que as coloco, né? Eu já fiz terapia com hipnose. E como foi pra você a É experiência? uma experiência muito boa, que eu acho que você quebra essas barreiras, sabe? O terapeuta te leva para lugares, para memórias que... E você vai. É uma sensação de relaxamento bem profundo, né? Na Nossa, terapia, o que a fantástico. gente fala é justamente isso. Na terapia, você fica muito mais acessível às informações que no seu dia a dia você está tão atribulado com coisas que você não para pensar. Na terapia, a hipnose ela vai facilitar o processo. Isso que é muito importante entender. Na terapia, não é a hipnose que vai fazer. A hipnose ela vai ajudar você a entrar em relaxamento muito mais fácil e deixar sua mente muito mais acessível pro terapeuta poder fazer acesso e para você fazer entendimentos. Quando eu falei da realidade, se você até o rapazinho que vinha lá, que eu contei a história, todo dia ele acreditava, mesmo no inconsciente, que ele era o culpado sobre aquilo, sobre o acidente da irmã. Quando ele entendeu que aquilo não era culpa dele, que aquilo ia acontecer de qualquer maneira, o que o cérebro dele faz? Ressignifica. Opa, eu não tenho mais que me preocupar com isso. E aí ele vai viver a vida dele. E aqui todos são pessoas diferentes, idades diferentes, sexos diferentes. Eu Imagino só- que alguns são tímidos, outros extrovertidos e todos estão se sentindo confortáveis ao vivo na televisão. É legal que vocês façam pergunta pra eles se vocês quiserem saber o que eles estão sentindo, se tem alguma preocupação Não é? com eles. Quem foi que não conseguiu levantar? Foi As ela, duas. aqui. Isso. O que passou pela sua mente quando você não conseguiu levantar? Que eu tava grudada na cadeira. Tava pesando 200 quilos. Mas ele disse pra você que você não estava conseguindo levantar. E mesmo assim, a sua mente continuou dizendo que você não conseguia levantar? Sim. É difícil de entender, não é, gente? É muito difícil. E ele que sentiu o gosto de Coca-Cola na água? Então, a Coca-Cola na água. Tô sentindo até agora. Ah, tá sentindo até agora? Eu até Eles comentei- ainda estão hipnotizados? Então. Até comentei Ela que não com... conseguiu botar o copo na boca, trava aqui a mão? É da impressão que a mão ela fica tão pesada que você não consegue aproximá-la da boca. E eu estava sentindo muita sede, com a boca extremamente seca, a garganta também. E eu não estava conseguindo levar o copo à boca. E você é uma pessoa calma? Não, sou extremamente ansiosa e nervosa. Porque você não conseguiu e isso não te provocou nenhuma sensação? Não, porque eu estava numa sensação de relaxamento, na verdade, né? Eu me senti muito à vontade e bastante relaxada.
Que fantástico. E você esqueceu que a sexta-feira existe? Não existe. Não existe. Depois da quinta não tem a sexta. Sábado. É o sábado. É o sábado. Não pode esquecer do domingo, por favor. O domingo. Importante, Não é né? mesmo? Podia pular segunda, É, né? pular segunda. Impressionante, A gente. gente fala, a realidade ela pode ser moldada, né? Você muda. Quando a gente muda, para eles, como eu falei, né? A hipnose ela tem essa questão de consciência, mudar essa é momentâneo. Então, tem pessoas que me perguntam, há quanto tempo se eu deixar eles hipnose, eles vão ficar isso para sempre? Se eu for embora e não retirar? Não, porque vai chegar um momento que vai ser incongruente para as pessoas, né? Então, elas saem automaticamente desse estado, porque a gente fala que ninguém fica preso. E já aconteceu alguma coisa muito inusitada, assim, no seu show ou em algum momento que foi muito curioso? Ó, o que sempre tem de inusitado, esse do cheiro dela, por exemplo, teve uma senhora que depois do show, a gente sempre vai tirar fotos, então ela veio dizendo, olha, foi incrível, eu senti o melhor cheiro que eu podia ter sentido, mas eu já fiz uma operação há anos, eu não tenho olfato, eu não sinto cheiro, mas hoje foi o dia que eu senti o melhor perfume. Uau! Então, você percebe, por mais que ela... Ela imaginou. E aí eu pergunto, É. por isso que eu falo que a sugestão tem que ser congruente. Para ela, você acha que ela não ia querer aceitar uma sugestão? Há anos não sentindo o cheiro. E quando você sugestiona para ela sentiu o cheiro? Não. Mas o cérebro Tá. dela foi capaz de gerar aquela sensação. O que é gatilho? É dar a mão para ela e o cérebro starta aquilo. Posso te pedir uma coisa? Vamos lá. Mas se eu falar aqui, eles vão saber? Tem que estar... O que você... Eu posso... Vou contar para você. Tá. Tá apontando. E do outro lado tá ali Só apontando aqui. Não, e é uma história longa, né? Ó, o que ele me pede é uma das Criou coisas que mais roteiro. acontecem no, Dá bom, será? no final, sempre no final do meu show, eu faço, e é um dos vídeos que mais bombaram. A preocupação é assim, a gente tem que ver se eles vão fazer isso ou não. Eu devo correr? Eu acredito que uma pessoa consiga. Uma consegue. De todas que eu posso sugestionar mais que uma, a gente vai ver quem é que vai. Vamos tentar. Tudo ao bem? vivo. Ao vivo, Claro. pode Porque ser? é desse jeito, porque às vezes a pessoa acha que são figurantes, que são Tá. pessoas que foram contratadas por você ou pela Perfeito. televisão Fechou. para fazer essa história. Vamos lá, Isso ela olhem vai pra mim. contar pra gente. Não, Olhem calma, pra mim. calma. Você vai ouvir agora. Vamos Todos ver vocês. que vai Lá dar. vem. Olhem pra mim, inspira, fecha os olhos, relaxa e durma. Isso, indo cada vez mais fundo. Perfeito. Todos vocês, quando você abrir os seus olhos, isso, todos vocês, quando vocês abrirem os seus olhos, do seu lado direito, de pé, Ivete Sangalo, Cláudia Leite e William Bonner. Isso, ainda relaxando cada vez mais, quando você abrir os seus olhos, do seu lado direito, de pé, Ivete Sangalo, Cláudia Leite e William Bonner vão estar de pé. E simples assim, vocês vão ver, são pessoas incríveis, como as pessoas também já são incríveis. Aceitando as minhas sugestões, 1, 2, 3, olhos abertos agora. Tudo bem? Tudo bem? Sensação boa? Relaxando? Tudo bom? Oi, Sejam bem-vindos. tudo bem? Quem tá ali? Não, pra mim eu tô vendo. Normal? Camila, Pamela e o Barulho. Perfeito. Normal? Normal. Quem? Ela tá... A Ivete? Quem é a Ivete? Eu sou a Cláudia, você é a Ivete. Pode ir lá. Tudo bom? Que alegria te Tá bem conhecer. Normal? Ivete Sangalo? Quem que é a Ela tá Ivete ali? tremendo. Boa noite, ó. Pode ir lá, Ivete Sangalo? Oi! A Ivete é ela. Você vê que pra cada um... Conhecer. Que lindo! Tudo ótimo. Calma, tá tudo Você bem. quer uma água? Ela tá chorando. Claro, ela quer Pode tirar uma foto, Você, produção. você gosta delas? Calma, respira. Calma. Respira, Dá um respira. abraço, Fica tranquila, dá um abraço fica gostoso. tranquila. Você gosta mais da Cláudia ou da Gelada, Ivete? Dá tranquila. Para de colocar ela em situação. Deixa eu tirar uma foto desse, Tira, desse momento, Olha lá, né? tá lá o Pra fotógrafo. ela Ali, ó, vamos tirar uma guardar. foto. Ah, ó. lá. Isso! Que Pra momento. lembrar, hein? Que legal. Obrigada pelo Prazer, carinho, viu? viu? Claro que pode. Lógico. Tem... Assim que eu fizer um, eu te chamo. Você gostou delas?
Que dia que você faz aniversário? Dezembro. Dezembro, olha pra lá. Dezembro. Dezembro você faz aniversário. Se a gente pudesse realizar o sonho, só pode levar uma delas pra casa. Qual que você preferiria? A Cláudia ou a Ivete? Você dá um abraço na que você vai preferir, tá? Ó, que se Deus quiser, nós vamos conseguir levar uma delas no seu aniversário. Só pode uma. O William Bonner não vai, mas só vai a Cláudia e a Ivete. Ai, Cláudia, eu gosto muito de você, mas eu vou levar a Ivete. Obrigada! Que abraço gostoso, gente! Muito obrigada, viu? Prazer! Obrigada, prazer. Prazer. Sem palavras, né? Sem Ela palavras. Inspira, Ela simplesmente- relaxa e durma. É isso. Você vai se lembrar de tudo como a melhor experiência da sua vida. Você vai sim ter a sensação de ter abraçado, ter conversado com a Ivete, com a Cláudia, ter visto o William Bonner, mas vai se lembrar de tudo como a melhor experiência da sua vida. Mas tem essa sensação que você teve. Tudo volta ao normal, 1, 2, 3 olhos abertos. Agora, se quiser perguntar pra ela, pode Olá! perguntar. Tudo bom? Quem tá ali? Quem eu Normal, sou? né? Isso? Pamela, Camila, Vanucci. Vanucci. Você lembra que você quis me levar pra casa? Lembro, mas você não parecia muito você. Ela tava mais alta? Ela tava mais alta? É que eu sou baixa. Qualquer Mas pessoa. o meu corpo mudou? Meu rosto mudou? Você me viu diferente? Eu não sei, não. É a sensação. Não é a fisionomia. Mas é a sensação de tipo assim, reconhecer a pessoa, sabe? A emoção. Não é muito sobre fisionomia, é engraçado. Que nem agora voltei, né? Mas agora que ele tirou, eu vejo vocês normal. E não que eu deixei de ver, mas é isso, é a sensação de ter aquela pessoa na minha frente e falar, meu Deus, eu sou muito fã, eu gosto muito das músicas. Isso acontece muito. As pessoas, quando eu pergunto para as pessoas o que elas... Algumas falam, eu tinha certeza que era a pessoa. Tem pessoas que falam assim, tô vendo. Tem pessoas que falam assim, não, a fisionomia não era, mas eu tinha a sensação de que era a pessoa. Então Mas o corpo esse é um fala relato. também, porque ela ficou ofegante quando ela viu a Ivete e a Cláudia. A mão dela tava Isso, gelada, ela não tava é? tremendo. Se fosse Xuxo, beleza, a Ivete e a Cláudia, beleza. Mas como ela sentiu essa felicidade, foi um negócio assim que realmente ela viu a Ivete e a Cláudia. Pra ela, Não, e o abraço que ela tá respondendo, eu me senti extremamente cérebro amada. dela- Muito obrigada, É viu? O cérebro Ivete dela tá por um processando dia. e tá respondendo, o corpo responde. Então por isso que ela sente palpitação. Como que seria você ver na pessoa que você, um ídolo seu, uma pessoa que você queria estar vendo ali. Coisas inusitadas. Sempre, às vezes, no final do show, a gente sempre conversa com as pessoas e teve um dia que uma pessoa queria ver alguém diferente. E alguém que já tinha ido embora. Entendi. E ela viu a pessoa. Ela queria ver o pai dela, que já tinha falecido. E ela abriu os olhos, a gente pegou uma pessoa que estava ali. E ela viu. E ela viu. Ela abraça a Gente, pessoa. que impressionante. Ela Isso viu Dani. porque ela permitiu. Porque ela Porque permitiu. os outros não nos Porque ela viram permitiu. como Ivete. É verdade. Alguns só. E você pode tirar, então, eles desse estado de Sim. hipnose agora? Agora. Pode? Olhe pra mim, todos vocês. Inspira, fecha os olhos, relaxa e durma. E vai relaxando cada vez mais. Todas as sugestões, elas vão embora. E você vai se lembrar de tudo com a melhor experiência da sua vida. Só quero deixar uma coisa muito importante para cada um de você que está aqui. Nunca se esqueça, você é a pessoa mais importante da sua vida. Tudo que você passou aqui hoje vai ter uma sensação muito boa, uma experiência muito boa. Mas lembrando de tudo, de tudo. Todas as sugestões que elas foram dadas, elas vão embora. E você vai se lembrar de tudo com a melhor experiência da sua vida. Farei uma contagem de 1 até 3 e a cada número que for contando, uma sensação muito boa vai tomando conta do seu corpo e da sua mente. E quando você abrir os seus olhos no número 3, você vai se sentir muito bem, tranquilo e tranquila para poder aproveitar todos os dias da sua vida, porque vocês são pessoas incríveis e utilizem isso para a vida de vocês. 1, inspira, enche o pulmão de ar. Isso. 2, se sentindo cada vez melhor. 3, isso, no seu tempo, vai abrindo seus olhos, se sentindo bem, se sentindo muito bem, olhos abertos. Uma salva de palmas para eles aqui, né? Muito obrigada. Que delícia. Obrigada pela presença de todos vocês, por terem topado, né, esse desafio aqui. E realmente acho que ficou como uma grande experiência, né? Porque realmente ser hipnotizado. Aí eu quero ser hipnotizada Não agora. deu vontade? Muita Não é? Ficou vontade. muito É isso que a legal. gente fala. Muito Quem legal, não se Sani. conhece, quando vê isso, tem essa sensação de querer passar pela experiência. É muito comum as pessoas que vão ao show falam assim, eu não vou subir porque eu tenho medo, tenho vergonha. Aí quando termina o show, fala assim, devia ter subido, Exatamente. né? Então, E o nome do show?
Bom, esse chama Incrivelmente Mágico. Incrivelmente Mágico. Incrivelmente Mágico. Muito Bem bom. legal. E para você saber aí quais são os detalhes, os dias, contratar e tudo mais, @Sani, com 2 N's e Y, Machado Oficial. @Sani Machado Oficial lá no Instagram. Sani, obrigada. Até a próxima, Obrigado a vocês Sani. pelo convite. Sensacional. Muito obrigada.